Salve, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Nós trazemos para você a política, a essência da política, para que você entenda o que está acontecendo. A política lida com a sua vida, a sua moradia, a escola do seu filho, é assim que deve ser. Hoje nós estamos aqui com o representante da Fato. A Fato é uma empresa que cuida de cenários políticos, de análise, isso é muito importante. E o Rafael está aqui nos trazendo informações importantes sobre o centro de como é elaborada uma campanha eleitoral e de como influenciar. Rafael, qual é o processo de decisão do voto? Como é essa escolha do início até o fim? É emocional ou tem muito de racionalidade? O eleitor é multimodal, isso é, ele capta as suas informações de diversos eixos. É, evidentemente, o WhatsApp, mas é também a sua religião, é também os seus pais, é também o seu vizinho, é um colega de trabalho, é a televisão, somos nós. Então, o eleitor ele é multimodal, né? O que nós temos de dados é que, na América Latina, 50% dos eleitores chegam a modificar o seu voto por questões de costumes. A América Latina, todos sabem, é uma região do mundo absolutamente muito religiosa, né? Então, ela tem esse aspecto de relação a costumes. E a gente vê 50%. Isso. 50% Aí fica procurando motivos para racionalizar. Para racionalizar. Porém, nós temos um dado muito interessante. Quando se trata de reeleições, ok? Quando se tratam de reeleições, a popularidade do governo, isso é, a aprovação do governo para as questões econômicas, ela se sobrepõe às questões de costumes no eleitor, na maioria do eleitorado. Então, é de dizer, o Brasil faz uma eleição para 8 anos com um recall no meio. E nesse recall, o eleitor se pergunta o seguinte: economicamente, o governo central está bom para mim ou não está bom para mim? Esse é o alicerce central hoje de como o eleitor verifica o seu voto. E aí a gente tem, por exemplo, diferenças até de classes, que as classes, especialmente em relação à faixa de renda, elas vão dizendo, olha, para mim está melhor, para mim está pior. Aliás, as pesquisas elas demonstram um pouco isso. E mais, o eleitor é um pouco mais Titanic do que jet ski, isso é, ele demora mais para alterar a sua situação do que muito rápido. Então, por exemplo, nós vimos uma melhoria do presidente Bolsonaro de fevereiro até agora, que ela acompanhou a aprovação do seu governo nas questões econômicas. Então, o governo começou a melhorar a aprovação econômica, o presidente Bolsonaro começou a reverter isso em intenção de voto. Porém, nas classes que sofrem ainda o processo inflacionário, isso não se alterou. Não se alterou na aprovação do governo e também não se alterou na aprovação de votos para o presidente Bolsonaro. Isso é comum, é natural, é a regra das reeleições ao redor do mundo até. Então, apesar de nós termos 50% do eleitorado na América Latina que confessa, que mudaria seu voto por questões de costumes, nós temos em reeleição uma outra tônica, que é a aprovação do governo para as questões centrais da economia. É a vida de cada um, né? Mas eu queria entrar na eleição do parlamento, porque todas as instituições, esses institutos de análise e projeções têm feito... As análises têm dito que é muito difícil ter uma grande renovação no Congresso, que a tendência este ano é reeleição. É isso mesmo? O nosso parlamento, o nosso Congresso Nacional, ele chega a assustar quem olha de fora pelo nível de renovação que ele tem. Nas democracias maduras, o nível de renovação dos parlamentos é muito baixo. No nosso, ele chega a ser muito alto. Porém, mais de 50%. Mais de 50%. Porém, o que aconteceu nos 2 últimos anos, especialmente com a implementação da RP9, que ficou conhecida como orçamento secreto, eu acho esse nome até ruim, mas tudo bem, é o RP9 que a gente chama mais tecnicamente, você deu poderio de execução dos gabinetes dos parlamentares. Isso faz com que os municípios, os prefeitos, corram nos parlamentares para pegar dinheiro até para custeio. A prova disso que está acontecendo é que o Ministério da Saúde teve um conforto até para diminuir o repasse para os fundos municipais e estaduais de saúde. Por quê? Porque o RP9 tem que necessariamente 50% ser destinado ao SUS. Logo, os prefeitos estão captando dinheiro para manter o seu serviço de saúde via emendas parlamentares. Isso faz com que os prefeitos tenham agora uma relação com esses parlamentares de reeleger esses parlamentares. E por isso, talvez, nós tenhamos um recorde no Brasil de não renovação, isso é, de reeleições para o parlamento, justamente em virtude
desse novo modelo orçamentário. Aliás, esse novo modelo orçamentário, em números, ele é impressionante. Normalmente, o orçamento discricionário do Congresso girava em torno de 10% a 12% do orçamento discricionário da União. Nesse ano, para vocês terem uma ideia, foi em torno de 47 bi de orçamento discricionário para a União e 38 para o Parlamento. Só para explicar, é muito o orçamento discricionário é aquele que permite investimentos, né? Que não está atrelado a uma... Que não está atrelado às questões que são necessárias a se gastar, como saúde e educação. Esses 38 bilhões é somando as emendas parlamentares e o orçamento secreto, que você as emendas de bancada e as emendas individuais. Eu chamo isso aí, não é de orçamento secreto, mas nem de orçamento do relator, de emendas do relator, mas de orçamento dos presidentes da Câmara e do Senado Federal. Nós estamos vendo, Rafael, uma possibilidade zero de renovação, inclusive nas presidências da Câmara e Senado. Todas as conversas que eu tenho são no sentido de que Arthur Lira será reeleito e que o Rodrigo Pacheco também será reeleito, né? Esta estabilidade do Congresso Nacional significa poder, né? Significa que o poder está forte. Foi só esse orçamento ou algum outro fenômeno que fortaleceu tanto o Congresso? Eu acho que tem duas coisas um pouco separadas da Câmara e do Senado. A primeira delas, que é do Senado, é que o PSD, que é o partido do presidente Pacheco, que começou com quase 5 senadores, hoje tem 12, só tem um a menos que o MDB, o PSD teve uma ascensão muito grande e o Pacheco nem do PSD era. Ele era daquele partido que virou União, então ele migrou para o PSD. E, nesse sentido, a sua projeção está correta. Isso é, se o PSD hoje tem um só voto a menos que o MDB tem um senador importante que declara um apoio a uma outra candidatura, que não do seu próprio partido, a candidatura do MDB é Simone Tebet. Um dos senadores mais importantes não declara apoio a Tebet, mas declara a um outro candidato. Logo, é de se pensar que o MDB vai chegar rachado na votação do Senado e, por isso, será o quarto, a projeção será o quarto no Senado. Então, você veja, o PSD vai começar muito bem no ano que vem e, se começa muito bem, já tem a presidência, é difícil achar que a presidência não continue no PSD. E especialmente com o Pacheco. E até que Gilberto Kassab jogou ali em todas as campanhas, né? Na campanha de Bolsonaro, de Lula e também tem ali as suas apostas na terceira via. Enfim, ele distribuiu apoio para todos os candidatos e ficou fora da eleição presidencial, né? A gente não está vendo Gilberto Kassab se movimentando em torno do candidato A, B ou C, mas vamos continuar falando do Senado, e agora que a gente viu chegando muito bem. Na Câmara, eu acho que já é outra história. Como o Zé Maria trouxe, na Câmara nós temos um outro fenômeno, que é o seguinte, é a diminuição do poderio dos partidos pequenos, certo? E a ascensão de partidos que conseguiram captar mais parlamentares nas janelas. Veja, o PL hoje é o maior partido da Câmara, tem 77 deputados, mas na eleição que elegeu esta Câmara, ele tinha 33 deputados. Ele dobrou de tamanho sem nenhuma eleição no meio, né? Então, este fenômeno faz com que o parlamento de 2023, na Câmara dos Deputados, seja mais próximo do parlamento de 2018. Ora, 2018 era um outro presidente do parlamento que foi eleito, da Câmara dos Deputados que foi eleito, que foi Rodrigo Maia. Mas se eu estou afirmando que em 2023 será mais próximo de 2022, é óbvio que o presidente de 2023 larga na frente aquele que coordena hoje esta Câmara, que é o presidente Arthur Lira. Ele sai na frente, evidentemente. Mesmo se Lula vencer, Arthur Lira ainda tem muita chance, porque o que eu tenho ouvido aí dos petistas e também de aliados do PT é que, olha, se Lula for eleito, Arthur Lira pode esquecer porque nós não vamos apoiá-lo. Aí eu falei, bom, então isso tem que combinar lá na frente, a gente sabe, mas se já chegam com essa disposição, isso não pode atrapalhar os planos de Arthur Lira? Nós temos 150 milhões de eleitores que votam para presidente da República, só que nós temos 513 deputados que votam para a presidência da Câmara. Não adianta eu ganhar a eleição nacional com os eleitores que não votam lá na Câmara dos Deputados. As nossas projeções é que a teia ao redor do presidente Lula, caso for eleito, vai ter em torno de 160 deputados, um pouco mais, um pouco menos. Mas a teia ao redor de Arthur Lira permanece com 260 votos, são 100 votos a mais de início.
Para começar. Então, é difícil a ideia, é difícil a pretensão, vamos dizer assim, da teia parlamentar ao redor de Lula, caso vença, de que vai conseguir tirar a votação de Arthur Lira. Agora, é óbvio que a votação de Arthur Lira será um pouco mais custosa. Se o Lula óbvio, ganhar. Né? Mas o que eu tenho ouvido é isso mesmo, que será mais fácil para o Lula, se ele ganhar, se compor do que entrar num desafio custoso, assim que tem demonstrado que traz prejuízos profundos. Sobre a terceira via, Rafael, dá a impressão de que a terceira via é o Lula, né? Ou o Bolsonaro, porque o Bolsonaro hoje tem uma aliança com partidos né, que ele, de certa forma, chegou a abominar. Acho que todo mundo aqui lembra de uma cantarola que fez Augusto Heleno, que é do círculo interno do Palácio do Planalto, quando ele cantou sobre o Centrão, né? Não sei se vocês lembram da cantarola que ele fez. E hoje o presidente Bolsonaro se anuncia para a sua reeleição com esse conforto parlamentar dado pelo que se chama de Centrão. Então, de certa forma, não é o Bolsonaro de 2018, já é um Bolsonaro de terceira via. E o Lula, nada mais nada menos que trouxe Alckmin, que era do PSDB, que é o seu atual antagônico. Então, eu ouso dizer que nós temos duas terceiras vias concorrendo já hoje. E só por isso já não teria espaço uma outra terceira via, né? Então, assim, eles absorveram ali o que seria a terceira via, daí a ideia de aniquilar a possibilidade de surgimento de um novo. Ainda que assim não fosse, é inegável, Zé Maria, é inegável que o Bolsonaro é um titã eleitoral. É inegável a capacidade de mobilização e a transformação em votos que o presidente Bolsonaro tem. Por outro lado, é inegável também que Lula também é um titã eleitoral e a capacidade também que Lula também tem de transformar essa sua capacidade em voto. Logo, eu não sei, eu não fiz as contas ainda, mas eu não sei se nós temos democracias modernas em que os dois titãs eleitorais do país disputaram as mesmas eleições ao mesmo tempo. Talvez o Brasil esteja vivendo um fenômeno muito raro na história das democracias eleitorais até em mundiais. relação a um ex-presidente no Brasil é a primeira vez, que um ex-presidente disputa com um presidente no exercício do mandato. Então, só por isso você já não tem espaço para a terceira via. E o que faz um titã? Quem é? O que é um titã eleitoral? Essa pergunta é muito interessante porque nós achamos, em virtude de fenômenos, nomes que surgem e depois somem, que fazer uma liderança nacional é fácil, é rápido. Não é. Uma liderança nacional, isso é um candidato com potência nacional, demora tempo, demora muito desgaste político, uma quantidade imensa de vitórias políticas, né? E uma capacidade de falar com todo o eleitorado brasileiro. O eleitorado brasileiro que é muito difícil, o Brasil é muito grande. Difícil. Você vê só por linguagem, por exemplo. Né? Às vezes a gente nota que as acepções das pessoas, fulano de tal surgiu agora, ele é muito bom, aí você vai ver a linguagem dele. Você vê que aquela linguagem não atinge certos nichos da população brasileira. Né? Então, até na linguagem é difícil você ter alguém que tenha potência nacional. Então, ainda que assim não fosse, Zé Maria, nós temos um problema de federalismo. Né? O voto ele é muito concentrado no Nordeste, no Sudeste. E nesse sentido, é difícil fazer com que políticos de lideranças nacionais que não se ressurjam, que não venham pelo Sudeste, tenham capacidade de espalhamento ao redor do Brasil, porque ele precisa justamente do Sudeste. Né? Então, depois de Collor, a história nos mostrou que todos os vitoriosos partiram de uma forma ou outra pelo Sudeste, todos eles. E nesse sentido, ainda sobre Collor, se São Paulo não tivesse lançado quase 19 candidatos em 89, tivesse uma candidatura única, talvez Collor não tivesse ido para o segundo turno. Né? Que São Paulo e Rio tinham uma imensidão de candidatos e isso fragmentou e o Collor... E o Collor também era meio... estudou no Rio, né? No Rio, então, é muito difícil a gente achar que uma liderança nacional se faz de uma... Sabe o que a gente mais escuta? A gente está em entre-safra de líderes, coisa e tal. Não é que está em entre-safra de líderes, a gente tem muitos líderes, só que são líderes sem potência nacional. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui com a gente, que ainda tem mais um bloco do Frente a Frente. O que será do pós-eleição? Quem ganhar vai ter uma oposição forte? Daqui a pouquinho a gente responde para você. Voltamos em 2 minutos.